Olá pessoal, sou o professor Dinho Zambia. Hoje, na aula de História, nós vamos ver a Guerra Fria. Guerra Fria. Guerra Fria é uma guerra ideológica. É uma guerra que não tem um confronto direto entre os países que são as potências da Guerra Fria. Vamos entender um pouquinho sobre Guerra Fria? Observe aí o slide. Você está vendo aqui do lado esquerdo a bandeira dos Estados Unidos e do lado direito a bandeira da União Soviética. Você está vendo aqui a Rússia, né? Então, aqui o tio Sam, a representação do capitalismo norte-americano, e aqui o socialismo. Lembra, olha só, uma foice que representa o camponês, o martelo que representa o operário, o vermelho representando o comunismo. Estão aqui dominando o planeta, né? O lado ocidental e o lado oriental. Desde o término da Primeira Guerra Mundial, que durou 1914, 1918, e a volta por cima depois do New Deal, que os salvou da crise de 29, os Estados Unidos conseguiram um salto em dianteira no momento de rendição da Alemanha e do Japão na Segunda Guerra e das conferências de Yalta e de Potsdam. Então esse texto aí que está no seu material, esse texto ele está falando aí um pouquinho sobre o contexto antes da Guerra Fria. Estados Unidos, que tinha passado vitorioso na Primeira Guerra Mundial, cresceu muito a sua economia, mas depois teve uma crise de superprodução, que é a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, que o que salvou os Estados Unidos foram a aplicação de medidas governamentais, como, por exemplo, trabalhos que envolviam a construção civil nas políticas do novo acordo, que é o New Deal. Depois tem a Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos também sai vitorioso, sai como grande credor também da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se torna aí uma grande potência, mas encontra do outro lado agora a Rússia, que era, lembra da União Soviética? Isso. O lado russo e o lado norte-americano vão ser bipolar, dois polos, lado capitalista e lado socialista, ok? E aí a gente vê bem isso aqui nesse cartaz, olha só que bonito essa imagem, dois generais, as bombas são praticamente as mesmas, os aviões os mesmos, a mesma quantidade de exército, todo mundo pronto para o conflito, praticamente pronto para uma terceira guerra mundial, meu amigo. A Guerra Fria foi um longo conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, a fim de uma dominação mundial. Então, Estados Unidos não ataca diretamente a União Soviética. A União Soviética não ataca diretamente os Estados Unidos. E eles vão atacar quem, professor? Eles vão criar áreas de influência. Eles vão dominar países, tornando-os capitalistas e dependentes do capitalismo, e vão dominar países socialistas, tornando-os socialistas e dependentes do socialismo. Então, muitas vezes, dentro de um único país, vai ter área capitalista e área socialista e vão entrar em confronto. Entendeu? Agora é uma guerra indireta. Show de bola. Vamos continuar. Os Estados Unidos organizaram planos que aumentariam seu poder de credor, como os programas de reconstrução europeia, que é o Plano Marshall, ajuda financeira para a construção ou reconstrução dos países que participaram da Segunda Guerra Mundial. E a asiática, que é o Plano Colombo, também com o mesmo propósito, né? Vamos recuperar os países. E assim esses países vão querer, claro, ser capitalistas sempre. Da mesma forma, a União Soviética criou o Comecon, Programa de Investimento de Recuperação Econômica para os países socialistas. Fácil, né? Um cria e o outro cria o seu similar. É uma queda de braços, né? Que o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, com uma bomba, sobre uma bomba, e aqui o Nikita Khrushchev, que é o presidente da União Soviética, que sucedeu Stalin. Nos anos 1947, os Estados Unidos
com o presidente Harry Truman, criou a Doutrina Truman, que é uma estratégia de combate ao comunismo, influenciando todos os países que eram de tendência socialista a adotarem o capitalismo. Então, a doutrina Truman foi um conjunto de práticas para conter o avanço do socialismo, junto aos elos frágeis do capitalismo, ou seja, países que ainda estavam muito fracos no capitalismo. Na mesma medida da doutrina Truman, a União Soviética criou o Cominfor, que é a mesma coisa do lado da União Soviética. Um organismo encarregado de coordenar o intercâmbio das informações e as ações dos partidos comunistas europeus. Então, controle de informações. Falando de informações, a gente tem que lembrar que nessa Guerra Fria, nessa corrida armamentista, vai ter uma corrida também de espionagem. Vai ter a criação de órgãos de espionagem russos, soviéticos e norte-americanos. Você já viu muito filme, né? Mostrando a KGB, você já viu muito filme mostrando a CIA, no futuro até o FBI, a Interpol, 007, já viram, né? É disso que eu estou falando. É dessa época, desse período. Vamos seguir. Divisão. OTAN e Pacto de Varsóvia. O que é a OTAN? É a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Aqui, ó, OTAN de azul escuro, os países de azul escuro que estão ligados aos Estados Unidos. E de vermelho? É o contrário. São os países ligados, ou que fazem parte, né, do Pacto de Varsóvia, que o seu maior gestor é a União Soviética. Afinidade aos blocos definida por escala cromática. Então você vê aqui os azuis claros, tá vendo? Esses azuis aqui medianos, na verdade, eles também estão com afinidade à OTAN. E o azul mais clarinho ainda tem uma leve afinidade à OTAN. Laranja, que está mais próximo do vermelho, total afinidade à OTAN. E esses rosinhas também têm uma leve, desculpa, a OTAN não, ao Pacto de Varsóvia. E esses rosinhas também estão com uma leve associação ao Pacto de Varsóvia da União Soviética. Muito bom esse gráfico aqui para você ter a noção, já que você estuda geografia, você tem noção de que países são esses, né, pessoal? Ok? A Guerra Fria. Em 1948, a União Soviética bloqueia as vias terrestres de acesso a Berlim, devido à ajuda que essa cidade teve no Plano Marshall, o plano de reconstrução de Berlim, a parte da Alemanha capitalista. Mas o Ocidente continuou enviando ajuda a Berlim capitalista por via aérea. Assim, em 1949, a Alemanha é dividida em Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã. Aumentava a cada dia o número de pessoas que migravam do lado socialista para o lado capitalista. Eita! Se eles migravam muito do lado socialista para o lado capitalista, os socialistas não gostaram. O que eles fizeram? Não vamos mais deixar a nossa população sair. Vamos fazer o quê? Construir o muro. Muro de Berlim. É o Muro da Vergonha. Olha aqui. Em 13 de agosto de 1961, foi iniciada a construção por parte, falei agora, da Alemanha Oriental, o Muro de Berlim. Uma foto aérea aqui, ó. O muro iluminado, tá vendo? Ó? É a vista aérea do Muro de Berlim, com 8.000 balões iluminados em 15 quilômetros, mostrando essa divisão. Entenderam, né, pessoal? O Muro de Berlim, que é apelidado o Muro da Vergonha, e que finalmente tombou. Em 9 de novembro de 1989, o fim de uma ordem mundial marcada pela bipolaridade americana e soviética é tombada, junto com a destruição do Muro de Berlim. Você está observando aí jovens, numa grande festa em 1989, na derrubada do Muro de Berlim. Corrida espacial.
uma grande disputa entre norte-americanos e soviéticos para saber quem vai dominar o espaço. Vamos lá. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial no espaço, que é o satélite Sputnik. E o primeiro ser vivo é uma cadela, a Laika. Em contrapartida, em 1958, Estados Unidos manda Explorer primeiro. Logo depois, em 1961, a União Soviética, primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Em 1969, Estados Unidos chega na Lua com a Apollo 11. E aí, Estados Unidos decreta aí, é vitorioso na corrida espacial, porque apenas pisou na Lua. Eu acho até interessante isso. Eu acho de uma prepotência absurda quando o ser humano diz: o homem conquistou o espaço. O homem conquistou o universo. Meu amigo, tu tem noção do tamanho do universo para dizer um negócio desse? O ser humano pisou na Lua e disse que conquistou o espaço, conquistou o universo. Professor, o senhor está desmerecendo uma ação da ciência? Não. Eu acho que os termos não podem ser esses. O mérito humano de conseguir chegar na Lua foi maravilhoso. Mas eu estou botando uma visão crítica. Por quê? Porque você precisa ser crítico. Bilhões de dólares foram gastos para um homem pisar na Lua. Esses bilhões de dólares poderiam ter salvo a África, por exemplo. Poderiam ter alimentado populações em inúmeros países. Vamos ver aqui. Durante a Guerra Fria, nós tivemos a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis. Vamos lá. A Coreia é um país que tinha influência na Coreia do Norte, socialista, pela proximidade com a China e, obviamente, com a União Soviética, e a parte sul da Coreia, influência capitalista. Vietnã, mesma coisa. Vietnã do Norte, influência socialista, e Vietnã do Sul, influência capitalista. Interessante a Guerra do Vietnã, porque ela é muito falada, né? Principalmente por causa dos Estados Unidos, foi a grande derrota dos Estados Unidos, a grande vergonha dos Estados Unidos, que eles iam para a guerra achando que a guerra já estava ganha. Passava um ano, nada, 2 anos, nada, 3 anos, 5 anos, nada. A quantidade de derrotas em batalhas dos Estados Unidos para os habitantes do Vietnã do Sul foi uma vergonha. Inclusive, criaram vários heróis no cinema norte-americano para mostrar que existiram sobreviventes dos Estados Unidos ou pessoas que salvavam os norte-americanos que estavam lá presos. Quem aqui nunca viu o filme de Rambo? Quem nunca viu Chuck Norris, aqueles Braddocks antigos? Quem nunca viu filmes que falam de vitórias norte-americanas para tentar apagar um pouco a derrota que eles tiveram? Muitas famílias norte-americanas foram contra a Guerra do Vietnã. Não queriam ver mais seus filhos na guerra. Era a época do rádio. Algumas pessoas conseguiram até filmar cenas de guerra e mandar para os Estados Unidos. É a primeira guerra que tem reportagem ao vivo. Imagina isso, pessoal. Imagina as mães norte-americanas, os pais norte-americanos vendo seus filhos morrendo em guerra. A sociedade norte-americana se revolucionou e criou um movimento: faça paz, não faça guerra, paz e amor. Muitos levaram isso, foram às ruas e, insatisfeitos com o governo, com as atitudes norte-americanas, criaram inclusive um movimento hippie. Olha aí. Vamos seguir. Crise dos mísseis. Isso também é importante, ó. No dia 27 de outubro, no Sábado Negro, um avião norte-americano é abatido sobrevoando o céu de Cuba. Eita! Após dificílimas negociações no telefone vermelho, que é uma linha direta do presidente dos Estados Unidos com o presidente da União Soviética. No dia 28 de outubro, Nikita Khrushchev, que é o presidente russo, né, soviético, discursa: nós concordamos em retirar de Cuba os meios que consideram ofensivos. Concordamos em fazer isto
e declarar na ONU este compromisso. Seus representantes farão uma declaração de que os Estados Unidos, considerando a inquietação e preocupação do Estado soviético, retirarão seus meios análogos da Turquia. Meu amigo, entenda o que está escrito aí. A base Guantánamo de Cuba, soviética. Então, os Estados Unidos exigiu que a União Soviética retirasse o armamento que tinha na ilha de Cuba. Para quê? Para não influenciar mais Cuba. Porque Cuba, vizinha dos Estados Unidos. Nikita Khrushchev, da União Soviética, reconhecemos que podemos tirar de lá, mas tire da Turquia, que vocês também têm, Estados Unidos. A ligação. Entenderam? Estados Unidos não queria tirar. Estados Unidos não sabia que a União Soviética sabia de suas bases na Turquia. Eita, Guerra Fria, hein? Danada. Vamos seguir. Olha a questão, tem tudo a ver com o que eu falei agora. Olha o cartaz. Amor, não guerra. Ok? Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 1968 e a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", tornaram-se símbolo da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se a quê? Letra A. A contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Letra B. A organização partidária da juventude comunista, visando ao estabelecimento da ditadura proletariado. A unificação das nações de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Letra D. A defesa do amor cristão e monogâmico, com fins à reprodução, que era tomado como solução para os conflitos sociais. E letra E. Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Marcou? Que letra, pessoal? Letra C. Letra C. Unificação das nações de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Muito boa. Outra questão, vamos lá? Atenção. Os anos de 45, os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar, que o dominou até a queda da União Soviética. Eita! Texto do Eric Hobsbawm. O período citado no texto é conhecido como Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Na Guerra Fria houve o quê? Letra A. A corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Letra B. Domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. Letra C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 1930. Letra D. Disputa pela supremacia econômica mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Então, ficou fácil agora? Relendo? Ficou tranquilo, né? Que letra você marcou? Olha lá de novo, ó. Letra A, pessoal. Fácil, não é isso? Então, fique agora com seus estudos aí, faça sua revisão, porque estamos aqui para te ajudar. Revisa Enem!